Hora informativa. O presidente da SATA diz que já há interessados na privatização da Azores Airlines. O governo açoriano defende apoios para a renovação da frota dos operadores marítimos. Açores com descida acentuada da temperatura e aguaceiros que podem ser de granizo já no próximo fim de semana. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. O presidente da SATA, Luís Rodrigues, ouvido na Comissão da Economia do Parlamento Açoriano, anunciou que há pelo menos meia dúzia de interessados na privatização de 51% da Azores Airlines, mesmo sem estar concluído o caderno de encargos. Nós já tivemos meia dúzia de manifestações de interesse, mas até agora manifestações de interesse são manifestações de interesse. Eu disse que só depois do caderno de encargos estar pronto é que teriam que falar com quem de direito e definir o seu interesse em material ou não. Acredito, daquilo que conheço, que da meia dúzia de manifestações de interesse, e outras podem aparecer, haja duas ou três que de facto se concretizem. O presidente da Transportadora Aérea Regional lembrou que financeiramente a SATA está melhor agora do que quando o anterior Executivo Socialista lançou o primeiro concurso para a privatização da Azores Airlines, que não se concretizou. Aquilo que foi feito até agora foi também, na capitalização das empresas, foi também no sentido de não ter necessidade de recorrer aos mercados e ao financiamento bancário nos próximos anos o mais possível. A companhia deve ficar autossustentável a partir de 2023, a partir de agora. Luís Rodrigues garantiu também que a SATA não terá necessariamente de recorrer à banca a partir de agora e que a empresa deverá tornar-se autossustentável depois do processo de privatização da Azores Airlines estar concluído. O processo de reestruturação da SATA, que está a ser acompanhado pela Comissão Europeia, prevê que, além da privatização parcial da Azores Airlines, a companhia aliene também a SATA Handling, que se dedica ao transporte de bagagem dos passageiros da SATA, mas o administrador não está ainda convencido dessa necessidade. O Governo Regional reconheceu a necessidade de apoiar a renovação das frotas dos operadores marítimos de tráfego local, mas avisou que a criação de um sistema de incentivos não deve ser elegível a fundos comunitários. Ouvida na Comissão de Economia da Assembleia Regional a propósito de uma proposta da Iniciativa Liberal para a renovação da frota de operadores marítimos, a secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, considerou a iniciativa meritória, mas alertou que, a ser aprovada, vai ter de ser notificada à Comissão Europeia. A 20 de outubro passado, a Iniciativa Liberal apresentou uma proposta para a criação de um sistema de apoio de 4 milhões de euros para suportar 75% do total do investimento realizado pelas operadoras de tráfego marítimo local na renovação das frotas. Berta Cabral lembrou que estão em curso 2 estudos sobre os modelos de transporte marítimo de passageiros e mercadorias. O coordenador regional do Bloco de Esquerda defendeu esta quinta-feira a necessidade de os cuidadores informais do programa Novos Idosos, lançado pelo Governo Regional, beneficiarem de um contrato de trabalho em vez de estarem num regime de prestação de serviços. António Lima referiu que no âmbito do regulamento do programa, quando o idoso contrata diretamente o cuidador, essa contratação é feita num regime de recibos verdes. Essa contratação seja feita a recibos verdes, seja feita num regime de prestação de serviços, o chamado recibo verde. Agora, nós estamos aqui a falar de uma situação que não é uma prestação de serviços, porque estamos a falar de cerca de 40 horas de trabalho semanais, à mesma entidade patronal, entre aspas, o que configura efetivamente uma relação de trabalho que deve ter um contrato de trabalho. Estamos a falar de pessoas que terão que pagar segurança social de um salário de pouco mais de 900 euros, que se reduzirá muito, em mais de 100 euros o salário, e estamos a falar também de uma situação que não permite que haja subsídio de férias, subsídio de Natal, ou seja, na prática o salário será muito próximo do salário mínimo. Com
a desproteção social que os recibos verdes implicam. O dirigente reuniu com a Associação DERAS, Circuito de Apoio ao Cuidador Açores, para abordar esta e outras temáticas, como, por exemplo, as dificuldades em aceder aos apoios que estão previstos neste regime. Há uma grande dificuldade para já nas pessoas em serem reconhecidas como cuidadores informais para terem o acesso a esses apoios. Ficam mais de um ano à espera desse reconhecimento. Os dias de descanso que estão previstos praticamente não existem, porque não há vagas nos cuidados continuados, não há apoio psicológico disponível. António Lima, o coordenador regional do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista na Assembleia da República avançou esta quinta-feira com um projeto de lei para colmatar as desigualdades existentes no exercício da atividade de guarda florestal das regiões autónomas, visando cumprir o princípio da igualdade em todo o território nacional. Os guardas florestais exercem funções de polícia criminal, cujas qualificações e competências são uma mais-valia em prol da proteção do ambiente, da riqueza cinegética, piscícola e florestal. Nas regiões autónomas, o exercício da carreira passou a ser regulado por diplomas regionais, não assegurando aspectos relevantes, nomeadamente a detenção, uso e porte de arma, o recurso a armas de fogo, a densificação de poderes de autoridade, a utilização da força, o direito de acesso em funções ou a faculdade de proceder a revistas, buscas e apreensões. Assim, o sentido das iniciativas propostas permitirá colmatar exatamente as condições de desigualdade existentes no exercício da atividade de guarda florestal nas regiões autónomas. Desta forma, propõe-se conferir aos trabalhadores afetos a estas funções nos Açores e na Madeira os mesmos direitos e prerrogativas em paridade com o que acontece com os trabalhadores da carreira de guarda florestal na GNR, perseguindo o cumprimento do princípio da igualdade para todo o território nacional. João Castro, deputado do Partido Socialista Açores na Assembleia da República. O secretário regional da Saúde assegurou que as escalas de urgência do Hospital de Ponta Delgada estão garantidas para janeiro de 2023. Clélio Menezes lembrou que os diretores de serviço retiraram o pedido de demissão e que a unidade de saúde está a funcionar normalmente. O governante assegurou que o Hospital de Ponta Delgada está a funcionar normalmente com mais de meia centena de profissionais de saúde em serviço de urgência, entre eles 30 médicos e 15 enfermeiros. Retiraram as 150 horas de indisponibilidade, retiraram os pedidos de demissão, está a funcionar normalmente e estamos tranquilos pelo facto do Serviço Nacional de Saúde estar a funcionar normalmente. No que diz respeito ao trabalho suplementar médico, também dar esta nota de que estamos em negociações com os sindicatos para, conforme foi afirmado pelo Sr. Presidente do Governo, revisitar o diploma para que durante o mês de janeiro tenhamos aqui um diploma que já vá ao encontro daquilo que são as expectativas também dos profissionais de saúde. Clélio Menezes falava após uma visita ao serviço de urgência do Hospital de Ponta Delgada. O secretário regional da Saúde rejeitou pronunciar-se sobre o prazo para escolher um novo Conselho de Administração e sobre o perfil que o presidente da unidade deverá ter. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera previu para os Açores entre esta sexta e segunda-feira uma descida acentuada da temperatura do ar e aguaceiros que podem ser de granizo no sábado e no domingo. Segundo o IPMA, espera-se uma descida acentuada da temperatura, com as mínimas a rondarem os 8 graus e as máximas a não ultrapassarem os 14 graus, e ainda que o vento sopre de oeste com rajadas na ordem dos 70 km por hora e que, ao longo de sábado, rode gradualmente para norte. Quanto à ondulação, esperam-se nesse período ondas de noroeste entre 3 a 5 metros. Ainda segundo o IPMA, o estado do tempo no arquipélago dos Açores vai ser afetado pela aproximação de uma massa de ar fria e instável, transportada pela ação conjunta entre um anticiclone e uma depressão centrados a norte do arquipélago. Os cidadãos residentes nos Açores vão poder apresentar iniciativas legislativas para serem discutidas no Parlamento Regional, de acordo com uma proposta aprovada pela Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia, reunida em Angra do Heroísmo. Até agora, os cidadãos só podiam apresentar petições na Assembleia Legislativa Regional que eram posteriormente analisadas e discutidas pelos deputados, mas a intenção desta medida é permitir que os eleitores passem a ter um papel mais interventivo, podendo mesmo produzir legislação que terá, ainda assim,
de ser aprovada pelos partidos com assento parlamentar. Os deputados que compõem a Comissão de Aprofundamento da Autonomia aprovaram ainda outras propostas relacionadas com as eleições para o Parlamento Europeu, com o financiamento dos partidos políticos e com a criação de um Tribunal da Relação nos Açores. A Comissão Política da Ilha Terceira do CDS-PP manifestou preocupação pela falta de clareza do Governo da República sobre a ligação do cabo de fibra óptica aos Açores. De acordo com o comunicado dos centristas, o Governo da República deverá cumprir com as recomendações do Governo Regional relativamente à ligação do cabo de fibra óptica, pois trata-se de uma competência do Estado português. Segundo o CDS, é fundamental que haja redundância na ligação por fibra óptica do arquipélago ao continente português, com pelo menos 2 pontos de amarração nos Açores e 2 pontos de amarração no território continental, numa configuração tal que não deixe a região completamente isolada em termos de comunicações, caso surja algum problema com um dos cabos, o que seria um retrocesso civilizacional inaceitável. Depois das críticas da autarca de Vila do Porto, o vice-presidente do Governo Regional garantiu que as taxas de aterragem, descolagem e estacionamento de aeronaves em Santa Maria são mais baixas do que no resto da região, rejeitando as acusações. A senhora Presidente da Câmara, ou por ignorância, que eu não quero acreditar que seja, ou por estar mal informada, falta olimpicamente à verdade. A senhora Presidente sabe que para as escalas técnicas pagam por tonelada 1,10 € em Santa Maria e nos restantes aeroportos, incluindo o das Lajes, são 3,64 €. O vice-presidente do Executivo açoriano acusou Bárbara Chaves de confundir taxas de aterragem, descolagem e estacionamento de aeronaves com taxas de utilização da Aerogar, que disse não terem impacto em Santa Maria. A senhora Presidente da Câmara de Vila do Porto, com a azia enorme que ficou das boas notícias, devia estar satisfeita, confunde outra coisa, que é a utilização da Aerogar. E aí é uma proposta do Partido Socialista de 2015, no âmbito do Preito, em que reduz as taxas de passageiros, de ocupação do espaço, dos comerciantes, em 50%. Essas é que são as únicas taxas que obviamente não têm aplicação em Santa Maria. Artur Lima justificou a prorrogação da redução das taxas de utilização da Aerogar das Lajes por mais um ano com o cenário de aumento de inflação, de guerra na Ucrânia e de crise que afeta os empresários que têm lojas na infraestrutura. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos exigiu, após uma reunião com o governo açoriano, a manutenção dos postos de trabalho na Azores Airlines, afirmando que a privatização da companhia não defende os interesses regionais. O Sintava considera que a alienação vai sujeitar a empresa apenas à lógica do lucro, deixando para segundo plano os direitos dos trabalhadores e dos açorianos. O sindicato critica o Conselho de Administração do Grupo SATA, presidido por Luís Rodrigues, por defender a privatização da companhia. O sindicato lembra que, na história recente de Portugal, nenhum processo de privatização resultou em vantagens para o país e para os trabalhadores. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias convocou uma greve de vários dias que começa hoje e se prolonga até 30 de janeiro e abrange os portos do continente, Madeira e Açores. Nos Açores não serão executadas quaisquer operações ou atividades nos períodos compreendidos entre as 8 da manhã e as 10 e também entre as 14 e as 16, de segunda a sexta. Também nos Açores, naqueles dias, não será prestado qualquer trabalho extraordinário de segunda a sexta, inclusive no período das 0 horas às 8 da manhã, nem será prestado qualquer serviço nos navios de cruzeiro. O sindicato acusa as administrações portuárias de ausência total de disponibilidade para dialogar sobre a proposta de revisão salarial para 2023, tendo o Sintap feito vários pedidos de reunião que ficaram sem resposta, nomeadamente por parte das administrações de Sines e de Lisboa. O Plano Estratégico para a Pequena Pesca 2022-2030 pretende aumentar em 100% o número de portos com infraestruturas flutuantes para esta atividade, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República. Este plano, que tem como objetivo reconhecer e distinguir a especificidade da pequena pesca através de políticas públicas nesse sentido, inclui, entre várias medidas,
um aumento a 100% do número de portos com infraestruturas flutuantes para a pequena pesca e que terá como entidades intervenientes a DOCA Pesca, os municípios e as direções regionais de pescas dos Açores e Madeira. Entre as medidas previstas para as infraestruturas está também prevista a adaptação de 80% dos portos para abastecimento da frota da pequena pesca com fontes de energia alternativas e duplicar o número de portos com nova geração de estendal de redes para o armazenamento de artes de pequena pesca. O presente plano tem como principal objetivo assegurar a sustentabilidade da pequena pesca, promovendo a transição energética, a digitalização num quadro de defesa ambiental, o incremento do conhecimento e da competitividade do setor e a valorização da atividade pescatória e dos seus profissionais. O Partido Socialista alertou que os pescadores e armadores açorianos estão a ser prejudicados, uma vez que o Governo Regional não está a pagar vários apoios aprovados. O PS refere-se a uma resolução aprovada por unanimidade no Parlamento dos Açores para a criação de um apoio extraordinário ao rendimento dos pescadores que tenha como referência o salário mínimo regional. Ora, sobre esta matéria, a Secretaria Regional das Pescas informou que já mandou a conta para a Secretaria das Finanças, mas é facto que ainda não foi pago. Daquilo que sabemos aqui dos serviços, porque isto está tudo preparado e remetido às finanças para ser efetuado o pagamento e, portanto, aguardamos que a Secretaria das Finanças proceda ao pagamento da parte da Secretaria Regional das Pescas. Temos o nosso trabalho concluído, digamos assim. Manuel São João, secretário regional do Mar e das Pescas. O açoriano Pedro Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, considerou que o mais importante no processo de substituição de Fernando Santos na seleção nacional é ter calma, tendo também elogiado o papel desempenhado pelo ex-selecionador. À margem da entrega de ofertas de Natal aos utentes da Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores em Ponta Delgada, o antigo goleador agradeceu todo o trabalho que o Mister Fernando Santos fez na seleção, que foi excelente. O mais importante é ter calma, agradecer todo o trabalho que o Mister Fernando Santos fez na nossa seleção, que foi excelente. É um amigo, é uma pessoa que todos nós gostamos muito, mas agora o mais importante é pensar bem e é uma decisão do nosso presidente. O antigo avançado considerou, por outro lado, que o Mundial 2022, que terminou no domingo no Qatar com a vitória da Argentina, foi uma competição muito bem conseguida, tendo-se assistido a grandes jogos de futebol com grandes seleções e acabando numa final que todos gostaram, principalmente da parte final com bastantes golos e emotiva. Para Pauleta, a seleção portuguesa vai continuar forte, como tem vindo a estar nos últimos anos, assinalando que o país tem jogadores com grande talento, continuando-se a formar grandes jogadores. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 22 de dezembro. Eu sou o Diogo Andrade, desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Continue também na nossa companhia. Hora informativa.